Bem, o título que eu dei à minha mensagem foi A Invisibilidade Necessária, um passo atrás para que ele brilhe. E porquê? Isto é uma coisa que já anda há muito tempo aqui na minha cabeça. Esta questão da invisibilidade, que se calhar as pessoas vão pensar, o quê? Nós temos de ser invisíveis, temos que ser uns coitadinhos que ninguém nos vê, ninguém olha para nós? Não. Eu queria só ler-vos aqui eu vou só ler um bocadinho de uma música do Samuel Luria que eu acho espetacular, que se chama É Preciso que eu Diminua. E ele começa assim: já não caibo numa casa onde o espaço é todo meu. Não são obras que me salvam, eu só sei crescer. Durmo de janela aberta, tenho os braços no estendal. Eu podia acenar-vos, mas eu só sei crescer. Leio o topo da estante, tudo livros de engordar. E eu preciso abreviar-me, mas eu só sei crescer. Qualquer palmo que me meça é de mão sem cicatriz. O que eu sou é largo de ossos, pois só sei crescer. Mas eu só caibo cá dentro, mas bato no peito, por estar com o meu ar rarefeito, eu inicio o discurso citando o sujeito, primeira pessoa é preceito. Eu nem cá dentro me caibo, pois bato a cabeça no teto, e cai na travessa, e cai na travessa. Eu já calei o discurso que a língua tropeça, mas o gigantismo amordaça. Eu já invento virtude, no pico não perco. Lá embaixo ficava marreco. Estou tão em mim mesmado, é tiro ao boneco, gigante barrado no beco. Bem, eu achei esta música muito engraçada e sempre que eu ouvia esta música, eu pensava nesta mensagem de que eu vou falar hoje, a invisibilidade necessária. O que é isto? E porquê é que eu ando há tanto tempo com isto na minha cabeça? Acho que nós vivemos num mundo que tenta... Não sei se vocês já repararam, devem ter reparado, e talvez agora esteja... Sempre foi assim, mas eu acho que agora está mais à vista de toda a gente, porque nós temos acesso a tudo que as pessoas pensam a toda a hora, em instante, por causa das redes sociais, por causa da forma como a informação passa, por causa de nós todos, hoje em dia, darmos opinião sobre tudo em plataformas públicas e, portanto, isto cada vez está mais notório, que é a necessidade que o ser humano tem de estar visível. E estar visível como? Eu não estou a falar daquela visibilidade que é normal, que nós todos queremos ser visíveis às pessoas que nos rodeiam, nós queremos ser notados, queremos que as pessoas nos apreciem, é normal, eu não estou a falar desse tipo de visibilidade. Também não queremos ser esquecidos pelos outros, é normal. Também não estou a falar daquele tipo de visibilidade. Não estou a falar daquela invisibilidade que é nós queremos ser invisíveis porque queremos remeter-nos a viver só no nosso canto, não estou a falar em nada disso, mas acho que as pessoas estão tão focadas em serem vistas, em serem ouvidas, em darem a sua opinião, em lutarem pela sua opinião, em mostrarem que elas é que estão certas, em querer, por exemplo, nós ouvimos falar muito, eu quero crescer, quero ter poder, as pessoas querem ter poder, as pessoas querem manifestar aquilo que elas pensam na sua cabeça, eu quero manifestar, e manifestar no sentido de cada vez ter mais, de cada vez ser mais. Por isso é que eu acho que esta música do Samuel Luria diz muito, porque as pessoas parece que não param de crescer, querem crescer, crescer, crescer. E eu acho que Deus nos está a chamar, não sei se vocês notam isso, eu sinto isso, e acho que mais gente sente isso, que Deus cada vez nos está a chamar mais a uma invisibilidade necessária. E eu já vos vou explicar o que é esta invisibilidade necessária. É assim, não é a invisibilidade que nos torna esquecidos pelos outros, isto é, não é aquela invisibilidade que faz com que nós fiquemos quase que transparentes e os outros não nos vejam. Não é aquela invisibilidade que vem do fruto da necessidade que algumas pessoas têm de se isolar e de saírem para fora do mundo, tipo, eu estou farta disto, vou-me isolar, porque a Bíblia também diz que quem se isola busca o seu próprio benefício, não é? E também não estou a falar de nada disso. Eu estou a falar daquela invisibilidade de quem estabeleceu as suas raízes em Cristo e tem a ousadia de dar um passo atrás para que Ele brilhe. Obviamente que eu não estou a falar
de uma necessidade de apreciação que todos temos. Nós temos a necessidade de ser apreciados, de ser vistos pela família, pelos amigos, de sermos acarinhados. Todos nós temos a necessidade de deixar um legado. Todos nós temos a necessidade de influenciar. Eu falo mais daquele tipo de visibilidade que se vê hoje em dia, de querer ser influência, de querer ser poder, de querer manifestar, de querer ter, de querer ser grande, de querer ser reconhecido. Eu não sei se vocês notam isso. Eu noto muito isso. E a verdade é que, como é que nós, se Deus nos chama a uma invisibilidade necessária, como é que nós conciliamos isso com o facto de Jesus nos ter dito que nós somos a luz do mundo? Porque, então, Deus chama-te para seres invisível, ter alguma invisibilidade e ao mesmo tempo diz-te para seres a luz do mundo, que és a luz do mundo. A Bíblia diz-nos que Jesus é a luz do mundo, mas Jesus também nos diz no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 14 a 16, que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, diz assim em Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Reparem que Jesus disse que uma das nossas funções é brilhar, uma das nossas funções é iluminar e que a cidade, que aqui é símbolo da igreja, deve estar no cimo da montanha, e que a vela que alumia deve estar no castiçal e não escondida. Se nós olharmos para os dias de hoje, muitas das vezes nós olhamos até para a própria igreja e o que nós vemos, eu quando falo na igreja como um todo, não falo como igreja CCVA, igreja Hillsong, igreja CCLX, igreja A, igreja B, igreja C, não falo disso, falo igreja como um todo. Se nós somos chamados para estar em cima de um monte, é para brilharmos. Mas hoje em dia o que nós vemos muitas das vezes, tanto nas pessoas como nas igrejas, é muitas das vezes reinadozinhos e não reino. E quando nós estamos a focarmos em reinadozinhos, nós não estamos preocupados com a luz do mundo que Deus nos pediu para ser, estamos preocupados com a nossa luz própria. Seja a nossa luz própria enquanto ser humano individual, seja a nossa luz própria enquanto instituição. E aí nós já descemos do monte. Nós já não estamos no monte, porque se nós estivermos no monte, a ideia é nós estarmos a iluminar. A ideia de nós brilharmos não é para que olhem para nós. A ideia de nós brilharmos é para que nós criemos luz para que Cristo seja visível. E eu acho que hoje em dia Deus está a chamar-nos cada vez mais a um tipo de invisibilidade necessária para que Ele efetivamente brilhe, para que nós possamos ser efetivamente luz do mundo, no sentido em que Ele nos chamou luz do mundo. Vamos a uma passagem que ilumina isso. A questão aqui é, qual é a luz que nós estamos a fazer brilhar? Para onde é que nós estamos a virar os holofotes? Na nossa vida, qual é a luz que nós estamos a fazer brilhar? E qual é a luz que a Igreja hoje em dia está a fazer brilhar? Para onde é que estamos a virar os holofotes? Vamos a uma passagem. Em Atos 23, 8, 9, há uma personagem que todos vocês devem conhecer, que é Simão. Simão era uma personagem em Samaria que era muito importante. E era muito importante porquê? Porque ele praticava atos de magia, atos de mágica. Ele ajudava as pessoas. Ele praticava coisas que eram importantes para as pessoas, não é? Praticava atos de magia, se calhar provavelmente até fazia curas, até fazia milagres, não é? E as pessoas achavam que ele era muito importante, chegavam a chamar-lhe o grande poder de Deus. Este homem é o poder de Deus chamado o grande poder. E diz assim, ora, havia um certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Atenção, insinuando ser ele grande vulto. Portanto, ele já dizia isto dele próprio. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Portanto, as próprias pessoas iam ter com ele, porque estavam interessadas naquilo que ele fazia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, quando, porém, as pessoas que o seguiam deram crédito a Filipe,
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo facto de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te depois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Eu queria que vocês fixassem isto. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É engraçado, reparem, ele era o grande poder. Portanto, ele brilhava com luz própria. Ele era uma das pessoas que tinha interesse em manter a sua reputação. Aquilo que lhe interessava, e era por isso que ele fazia magias, era para ser apreciado pelos outros, era pedir que os outros olhassem para a sua luz e o enaltecessem, e ele criasse uma reputação dentro daquela cidade. Ora, quando chega Filipe, e Filipe começa a fazer coisas melhores até, mais interessantes do que ele fazia, o que é que ele pensou? Ups, calma, que está ali um que se calhar me vai tirar a luz, vai-me tirar o lugar, deixa-me aproximar e ver o que é que ele está a fazer. E diz que ele, inclusive, abraçou a fé e foi batizado. Portanto, ele estava dentro do grupo daqueles a quem chamavam o grupo do caminho, não é? Estava dentro do grupo daqueles que seguiam Jesus. E diz que a certa altura, eu acho que ele estava lá, essa foi uma das razões pela qual ele se juntou, para ver o que é que Filipe fazia, que o tornava, que estava a fazer com que o público desviasse o olhar dele e se virasse para Filipe. E mais tarde, depois, quando vieram os outros, ele estava inclusive interessado em pagar para poder ter o poder. Portanto, os outros chegaram e eles pensaram: calma aí que estes aqui chegaram, estes aqui é que são os supra-sumo da barbatana. Eu tenho que perceber porque é que estes impõem as mãos e alguma coisa acontece. Eu quero isto e eu estou disposto a pagar por isto. Portanto, este homem estava mais importado com uma coisa que muitas vezes, da qual muitas vezes nós também somos reféns em muitas coisas na nossa vida: o temor dos homens. E Provérbios diz que o temor dos homens lança à nossa volta laços, prende-nos. E esses laços são laços que geram medo, geram insegurança, geram medo até de perder aquilo que nós adquirimos. Ele adquiriu reputação e agora ele estava com medo de perder essa reputação. E ele estava disponível para pagar para voltar a ter essa reputação de volta. E quando Pedro se dirigiu a ele, disse que ele tinha que se arrepender. Porquê? Porque o coração dele, o intento do coração dele estava errado. E estava errado porque ele disse: vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Eu fui ver na concordância bíblica o que é que a palavra fel significa. E a palavra fel, no hebraico antigo, estava frequentemente associada a sofrimento e amargura. Nós vemos muitas vezes, não sei se vocês reparam, muitas pessoas que são pessoas controladoras, pessoas que fazem todo o possível para brilhar, todo o possível para se destacarem, para serem... Não conseguem ver ninguém ao lado deles que esteja a fazer alguma coisa melhor que eles têm que brilhar. Normalmente essas pessoas têm dentro de si uma raiz de amargura, um sofrimento qualquer que está a precisar ser suprido por aquela luz falsa que eles querem brilhar. Isto não é ser luz do mundo. Isto que Simão estava a fazer não era ser luz do mundo, porque isto é brilhar de forma a que os olhos se virem para ti. A ideia de ser luz do mundo não é essa. A palavra amargura, no hebraico, também está associada a outra coisa, é o coração endurecido e distante de Deus. Portanto, aquele sofrimento que ele tinha fazia com que ele andasse à procura de uma luz própria, de uma luz que crescia, o tal crescer do que o Samuel Luria faz, para que ele pudesse ser apreciado. E esse crescimento, esse sofrimento e essa vontade de ser apreciado pelos outros fazia com que o seu coração ficasse endurecido
e impossibilitava-o de ouvir a voz de Deus. Enquanto que as pessoas que iam para Filipe iam por causa do Evangelho, claro que muitas pessoas se calhar também iam por causa dos milagres, porque nós sabemos que muitas vezes há pessoas que vêm por causa dos milagres, mas havia pessoas que se calhar iam porque precisavam e ouviam a voz de Deus. Estavam disponíveis para ouvir a voz de Deus, mas Simão não estava. Simão estava interessado só numa coisa, e o fel da amargura que ele tinha no coração endureceu-lhe o coração de forma a que ele não ouvia a voz de Deus. Ele vivia, portanto, preso à necessidade de ter a apreciação dos homens. Ele estava preocupado não com o temor de Deus, mas com o temor dos homens, e por isso ele vivia com os tais laços que o Provérbios diz, que os laços do temor dos homens criam à nossa volta. Ele estava preso por laços de iniquidade. Então, os apóstolos, ao contrário, eram movidos por outra força. Ele era movido por uma força que era um desejo de poder. Os apóstolos, quando impunham as mãos em alguém, eles eram movidos por uma força diferente, que era a força do amor. E era a força do amor que se transformava em poder. Deus age de uma maneira diferente. Deus tem amor, esse amor transforma-se em poder, e esse poder é o poder que transforma e é o poder que cura. O homem não. O homem tem o medo, o sofrimento, a insegurança, que gera uma necessidade de poder, de reconhecimento, que depois gera outra vez medo de perder esse reconhecimento e cria a necessidade de controle. Mas Deus age de maneira diferente. E é engraçado. Então, qual é a luz que nós estamos a tentar fazer brilhar? É a nossa ou é a luz de Cristo? Reparem bem, se nós olharmos para a palavra de Deus e para a forma como Jesus agia, é difícil nós percebermos porque é que nós, sendo cristãos muitas vezes, mesmo assim às vezes queremos fazer com que seja a nossa luz a brilhar e não a luz de Cristo. O próprio Deus foi aquele de que mais se despojou. Ele despojou-se da sua glória. E há uma passagem em Filipenses 2:5-9 que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, aquele que é Deus, aquele que tem o poder supremo, que está acima de qualquer coisa, que nos criou, aceitou esvaziar-se de si mesmo, vir aqui e ser morto pelas suas próprias criaturas. Portanto, porquê é que nós insistimos muitas das vezes, porquê é que o ser humano insiste muitas vezes no poder, na busca do controle, quando o próprio Deus foi o primeiro a abdicar do poder e do controle para se tornar um de nós e para se deixar matar por nós, por aqueles a quem Ele criou. E mais, através de um ato de amor, porque o ato de amor que Ele teve na cruz foi o ato que depois se transformou em poder, que é o poder que nos capacita para nós fazermos aquilo que Deus quer. Portanto, Deus funciona sempre ao contrário de nós. O próprio Cristo esvaziou-se, porquê? Para que através do que Ele fazia, as pessoas pudessem ver quem? O Pai. Ele agia para que as pessoas, ao olharem para Ele, pudessem ver o Pai. Não era para que o pudessem ver a Ele, era para que pudessem ver o Pai. Ele veio revelar o coração do Pai. E é de uma coragem muito grande e é de uma humildade muito grande. E isto mostra perfeitamente o coração de Deus, despojar-se de toda a sua glória para vir ter com criaturas que o mataram e que o pregaram numa cruz. E mesmo assim, no final, dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e amá-los de forma a que, quando nós o aceitamos, aliás, nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. Portanto, é o amor de Deus que se transforma em poder que nos capacita para fazer uma coisa que nós por nós não conseguimos. Portanto, Deus tem um conceito de autoridade e um conceito de visibilidade e de luz, do que é ser luz, diferente do que os homens têm. Ora, se nós somos chamados para ser como Cristo, porque é que nós insistimos na visibilidade? Por isso é que eu acho que Deus nos chama a esta invisibilidade necessária. Em Coríntios 2:16, Paulo diz assim, diz que nós temos a mente de Cristo. E diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, nós devemos ter a mente de Cristo para podermos ser efetivamente luz do mundo, para que aquilo, tal como Jesus queria que aquilo que vissem nele fosse o Pai, nós temos que brilhar para que aquilo que vem em nós seja Cristo. Não a nossa luz, mas a luz de Cristo. Porquê? Porque a nossa luz nunca é só acerca de nós. A nossa luz não é só para nós. Nós, quando recebemos Cristo, não é para que aquela luz seja só para nos iluminar a nós. Claro que primeiro é para nos iluminar a nós. E depois nós, quando pegarmos em Paulo, na parte de Saulo, nós vamos ver isso. A luz de Cristo, primeiro é para nos iluminar a nós, mas não é para ficar connosco. Por isso é que nós devemos estar como uma vela num castiçal e não debaixo do alqueire. É por isso que nós, como igreja, devemos estar em cima de um monte e não perdidos nos nossos reinadozinhos brilhando com a luz própria. Nós somos chamados para que, além de nós sermos iluminados, nós sejamos luz. O conceito de luz não é para que olhem para nós, o conceito de luz é para nós iluminarmos o caminho que leva a Ele. Então, numa era de obsessão com a visibilidade, com o reconhecimento, qual é a luz que estamos a fazer brilhar? Estamos disponíveis para abdicar das nossas glórias, dos holofotes, para que efetivamente a luz que brilhe seja a luz de Cristo? Em todos os dias nas nossas ações, em todas as ações, quando ajudamos alguém, quando vamos ter com alguém para dar uma palavra, quando oferecemos alguma coisa a alguém, quando praticamos uma ação, estamos nós conscientes de que essa ação é para abençoar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa ver Cristo em nós? Ou estamos a praticar essa ação para que aquela pessoa possa olhar para nós e dizer que boazinha que ela é? Isto acontece muito no nosso dia-a-dia, às vezes em pequenas coisas, não é? Mas Deus está-nos constantemente a pedir para que nós possamos pedir para Ele sondar o nosso coração, para que a nossa mente possa cada vez ser mais parecida com a mente de Cristo. Vamos pegar numa passagem que é Atos 9, 1, 9, que é uma parte em que fala de Saulo, não Paulo ainda, mas quando ele ainda era Saulo, que eu acho que esta passagem é muito interessante e é muito elucidativa em relação a isto. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, acho-me de chamarem-os do caminho, isto era um nome de ir para uma igreja, o caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou em seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu acho esta passagem extremamente poética, é uma passagem cheia de simbologia, adoro. E eu penso aqui, Saulo, que depois passou a ter outro nome, Paulo. Saulo quer dizer o desejado, o que foi pedido, aquele por quem oraram. E Saulo era o religioso zeloso. Ele pertencia ao grupo dos fariseus, que era um grupo que achava que eram mais importantes que os outros, que eram os escolhidos, que eram aqueles que realmente eram o povo favorito de Deus, eram aqueles que estavam certos, que cumpriam tudo certinho. Ele pertencia a esse grupo. Além disso, ele tinha sido instruído por um rabi muito importante naquela época, muito conceituado, que era Gamaliel. Então ele tinha um conhecimento profundo da Tora, da lei judaica, sabia tudo. Ainda por cima, ele tinha também uma cultura greco-helénica, portanto ele sabia, era uma pessoa extremamente culta. Portanto, ele conseguia movimentar-se, discursar, etc. Era uma pessoa com bastante reputação dentro da sua sociedade. Portanto, Saulo, tinha a sua luz própria. Saulo tinha a sua luz própria, estava num pedestal de santidade, num pedestal de conhecimento, que fazia com que ele não conseguisse ver Deus como ele era. Então, a certa altura, diz-se que ele ficou cego.
Mas antes de chegarmos aí, o facto de ele achar que ele e aquele grupo tinham uma detenção de tudo o que era a lei judaica, do conhecimento de Deus, etc., fazia com que ele olhasse para Deus de uma forma errada. A Bíblia diz-nos a certa altura que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, mas se forem maus, o nosso corpo ficará em trevas. Saulo tinha olhos maus. Eu fui ver o que é que significava olhos maus. Olhos maus não quer dizer que sejam... Nós dizemos assim, olhamos para aqui, estamos sempre a olhar para coisas erradas, então os nossos olhos são maus. Olhos maus são olhos com uma visão distorcida. Com olhos com uma visão egoísta e olhos com uma visão corrompida, principalmente uma visão distorcida. E quando nós temos olhos maus, se temos a visão distorcida, é porque há algo dentro do nosso coração que faz com que nós vejamos as coisas de uma maneira que não é correta. E quando nós vemos as coisas com uma visão distorcida, normalmente ou somos injustos, ou sofremos sem necessidade, ou não conseguimos, neste caso, ver Deus como Ele efetivamente é. Como Paulo brilhava com luz própria, como Paulo achava que o conhecimento dele e as leis dele e a retidão dele eram corretas, ele, na verdade, estava com olhos maus, estava com uma visão distorcida. E nesse mesmo versículo em que fala dos olhos, diz assim, repara, pois, se a luz que há em ti não são trevas. Então há uma luz, que é diferente da luz do mundo, mas também é luz, só que são trevas. Então Paulo, que era o religioso, que era aquela pessoa zelosa, santa, que fazia tudo, que achava que estava a trabalhar em favor de Deus, afinal tinha olhos maus e estava em trevas e não sabia. Então, a certa altura diz assim, que Saulo fazia o caminho para Damasco e a certa altura, e vocês sabem que caminho de Damasco quer dizer água que flui, que é engraçado. Saulo estava a caminho de Damasco, estava a caminho da água que flui e a certa altura ele ouviu uma voz. Ou melhor, ele não ouviu uma voz, ele viu uma luz. E esta sequência é engraçada, ele viu uma luz. Depois, ele viu uma luz, caiu por terra e ouviu uma voz. Esta sequência é importante. Ele viu, ele caiu e depois ele ouviu. Portanto, primeiro ele viu algo que caiu do céu, depois ele caiu. E vocês podem pensar, isto podia ser uma reação normal. Ele viu uma coisa brilhante, etc. Teve medo, baixou-se. Não é? Quando nós vemos uma coisa que não é exatamente aquilo que estávamos à espera e que é uma coisa que parece sobrenatural, nós caímos e escondemos-nos. Mas eu acho que isto pode ter uma simbologia maior. Ele viu uma luz, algo que era maior que ele, algo com o qual ele não estava a contar, que ele não estava habituado a ver, e de alguma forma ele caiu de um lugar alto para um lugar baixo, ele ficou prostrado. É como se Saulo, naquele momento, tivesse caído do seu pedestal das suas crenças, do seu pedestal de que tinha tudo controlado, de que ele sabia tudo que estaria para acontecer, tudo que ele podia fazer, tudo que ele devia fazer, e ele de repente caiu do seu pedestal para um lugar de prostração. De alguma forma, dentro dele, ele percebeu que estava diante dele alguma coisa que era maior do que ele. E ao fazer isso, foi nessa altura que ele ouviu uma voz. Eu acho que não há como ouvir a voz de Deus sem primeiro nós nos prostrarmos. Onde não há o prostrar-se diante de Deus, não há entendimento sobre quem Ele é. E só a partir daquele momento, quando Ele começa a perguntar quem és, e a voz diz, eu sou Jesus a quem tu percebes, só nessa altura é que Ele começou a iniciar uma jornada em que Ele realmente ia perceber quem Deus era. E é engraçado, se vocês repararem, quando ele perguntou a Jesus, quem és? Jesus disse-lhe, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Portanto, de repente, aquela luz fez com que Paulo caísse do pedestal, ficasse prostrado, visse que realmente ele não era assim tão importante, porque ali ao pé dele estava uma coisa que era maior do que ele. Mas Jesus disse-lhe, eu sou Jesus a quem tu persegues, foi uma acusação, mas a seguir disse-lhe logo, levanta-te e entra na cidade que aí saberás onde te dirão o que deves fazer. Portanto, Jesus não passou um tempo infinito a acusá-lo, mas confrontou-o, disse-lhe para levantar e para ir.
Portanto, Deus, quando nos confronta, nunca é para estar constantemente a humilhar-nos e constantemente a lembrar-nos daquilo que nós fizermos. Deus confronta-nos para depois nos pedir para levantar e para nos indicar um novo caminho que devemos seguir, uma nova direção. O inimigo é que faz o contrário. O inimigo está sempre constantemente a acusar-nos, a lembrar-nos daquilo que nós fizemos, para nós ficarmos presos num ciclo do qual não conseguimos sair. Mas Deus não, Deus fez isto. Mas quando ele se levantou, aconteceu uma coisa engraçada. Quando ele se levantou, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Olha, que engraçado. Então Saulo, que de repente já teve caído do pedestal e ficar prostrado por terra. Saulo, o grande, aquele que todos temiam, de repente ele perde uma das faculdades, que são que talvez aquela faculdade que nós temos que mais nos permite ter algum domínio. Eu vejo, eu consigo dominar o espaço, eu consigo saber para onde eu vou, eu consigo ver quem está ao pé de mim, quem me pode ameaçar. É talvez o sentido que nós temos que mais domínio nos dá. E de repente ele perdeu. E de repente ele teve que ser levantado e tiveram que o guiar pela mão para o levar até Damasco. Portanto, aquele homem forte, que sabia tudo, que estava certo, que achava ele, a fazer o trabalho de Deus, de repente viu-se despojado do seu poder, viu-se despojado da sua luz, viu-se despojado da sua forma natural de ver as coisas. E o mais engraçado, se vocês reparem, que quando nós muitas vezes estamos num sítio escuro, naturalmente, se nós estivermos num sítio muito escuro, não é? Durante muito tempo, e de repente entramos num sítio onde há muita claridade, a nossa tendência é fechar os olhos, os nossos olhos. Porquê? Porque as nossas pupilas, quando nós estamos na escuridão, elas abrem-se bastante para conseguirem absorver o máximo de luz possível. Era como se Paulo tivesse, quando esteve na escuridão, eu vejo isto de forma simbólica, é como se todo aquele tempo que ele teve na escuridão, era como se os olhos dele, a sua própria visão natural estivesse o mais aberto possível para ele conseguir atingir e abranger o máximo de luz possível. A luz que ele achava que eram luz, mas que afinal eram trevas. E quando ele de repente foi projetado, ou viu a luz, aquilo era demais para ele conseguir absorver num dia só. Então ele teve 3 dias cego. E estes 3 dias é engraçado. Eu acho que estes 3 dias é como se de repente Deus o tivesse colocado num ventre, durante aqueles 3 dias, onde Deus pega em Saulo e Deus vai reimaginar Saulo. Agora eu vou-te reimaginar e eu vou recriar um novo Saulo que depois, quando sair cá para fora, quando passar a ver, já não vê com os olhos naturais dele, mas já vê com os meus olhos. Portanto, a Bíblia diz que o contrário da fé é a visão natural, não é? E Saulo via tudo com a visão natural. Ele via Deus com a visão natural. Por isso ele via Deus como ele agia. Como um carrasco. Estás errado, morres. Estás errado, és capturado, és preso, morres. Portanto, era assim que ele via Deus. Fazer justiça para Saulo, a justiça de Deus, era perseguir os infiéis, era prendê-los, era matá-los, era ter a certeza de que aqueles que ficavam, era não se misturar com os gentios, era não se misturar com aqueles que não fossem, segundo eles, puros. Não é? Portanto, ele via Deus com a visão natural. Quando Cristo o cegou, quando ele cegou naquela altura, isto é muito simbólico. Saulo perdeu a visão natural, era como se Deus naqueles 3 dias estivesse, como se estivesse no forno, não é? Para que Deus pudesse criar dali Paulo. Aquela pessoa. E Paulo, é engraçado, Paulo quer dizer pequeno, não é? É engraçado o nome que ele teve depois. Portanto, é como se Deus estivesse a recriar. Isto acontece muitas vezes connosco. Não só no processo do novo nascimento, mas imaginem, quando às vezes nós estamos em algumas situações em que nós estamos a ver tudo com aquele olhar distorcido, com os olhos maus, estamos a passar por situações em que passamos a ver Deus com outros olhos, não é? Muitas das vezes Deus está apenas a fazer-nos passar por um determinado período em que nós estamos a ser recriados, em que Deus está a reimaginar-nos, está a recriar-nos e mais, está a redimir-nos a nós e uma situação, porque Deus redime situações. Quantas vezes nós estamos numa determinada situação que diz-se que Deus, a Bíblia diz que Deus utiliza às vezes algum mal que nos acontece para o bem, transforma-o para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes estamos para passar por situações más, nós olhamos para elas com olhos maus, não quer dizer que nós sejamos maus, mas estamos com uma visão distorcida que não é a visão de Deus, porque nós
Como não conseguimos abranger, ver tudo com a visão ampla de alguém que é omnisciente, que é omnipresente, que consegue perceber tudo, nós não conseguimos. Muitas vezes a nossa visão fica distorcida e nós passamos a ver Deus, em muitas situações, de uma maneira errada. E às vezes Deus está pura e simplesmente a tentar que nós estejamos ali 3 dias. Eu estou a falar em 3 dias porque 3 é o número da ressurreição, não é? É como se Saulo tivesse estado 3 dias num ventre para ser redimido, para ser transformado, para que ele passasse a ver Deus e ele próprio com os olhos de Deus e não com os olhos naturais que ele tinha. Então, em Mateus, e isto é assim porque em Mateus 16, 24, 26, Jesus diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma. Reparem, Paulo perdeu ali não apenas a visão, ele perdeu a sua vida ali. Ele perdeu a vida que ele até ali tinha. Toda a reputação que ele tinha na sociedade em que ele estava, a forma como ele era visto, o poder que ele tinha, a forma como as pessoas olhavam para ele perdeu tudo ali. Mas ele teve que perder aquilo para ganhar uma nova vida em Cristo. Para quê? Para que ele não perdesse a sua alma. E aqui às vezes nós achamos, ok, perder a alma e ir para o inferno. Não é só isso. Porque nós, quando estamos muito preocupados só com o temor dos homens, com a nossa reputação na sociedade, com a forma como os outros nos veem, nós estamos a colocar todo o nosso foco numa coisa que não nos redime, todo o nosso foco numa coisa que não nos dá identidade. A única coisa que nos dá identidade é Cristo. E isso é através da nossa alma. Quando Ele chega, quando vem até nós, e Ele salva a nossa alma de estar perdida, de estar focada em coisas que não nos trazem vida. Então Paulo ali perdeu a sua alma, perdeu a sua vida, mas ganhou a sua alma. E por isso é que Deus diz, negarmos-nos a nós mesmos. E nós dizemos, então, mas negarmos a nós mesmos, despersonalizarmos, deixarmos de ser quem somos? Em algumas coisas sim, mas não nos vamos despersonalizar. Por exemplo, ele pegou em Saulo. Ele olhou para Saulo e ele, antes mesmo de Saulo ser Paulo, ele olhou para ele e pensou, as características que este homem tem podem ser usadas de outra forma. O facto de ele ser zeloso, de ele ser uma pessoa que acreditava em Deus, o facto de ele ser uma pessoa que gostava de fazer as coisas que ele achava que Deus queria que ele fizesse, apesar de ele estar em trevas, Deus olhou para ele e pensou, eu posso recriar este Saulo, eu posso transformar este Saulo com as características que ele tem, mas pô-las a serem usadas em favor do reino. Eu posso usar as características dele para serem usadas para que ele efetivamente seja a luz do mundo. Portanto, o negar-se a si mesmo é isso, é pura e simplesmente nós colocarmos numa posição de obediência e sabermos que não é a nossa luz, mas que não somos nós, mas que é através de nós que Deus pode fazer as coisas. E o que é muito engraçado é que ele, quando desceu do seu pedestal, quando ele depois passou a ser chamado de Paulo em vez de Saulo, é engraçado a simbologia do nome que passa a dizer pequeno ou baixo. Portanto, alguém que estava muito lá em cima, alguém que era grande, de repente passa a ser pequeno e baixo. Mas foi com essa pessoa pequena e baixa, essa pessoa que estava disponível para o ouvir, disponível para obedecer, que Deus pôde transformar gerações. Que Deus pôde trazer vida a muitas pessoas que não conheciam ainda Deus. E isto leva-me a um versículo que é o último que eu vos vou deixar, que é João 3,30. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Então o que é esta invisibilidade necessária a que Deus nos chama? É uma invisibilidade em que nós damos um passo atrás para que a luz que brilha em nós não seja a nossa própria luz, mas seja a luz de Cristo. Porquê? Porque não é só acerca de nós, não é só para ser luz para nós, é para que nós possamos iluminar, para que os outros possam ver aquele que efetivamente redime, porque quem redime não somos nós, é Cristo. Era esta a mensagem que eu vos queria deixar hoje. Eu queria convidar-nos só aqui a um momento de reflexão. Nós pensarmos se efetivamente nós estamos a saber ser luz do mundo, se há alguma área da nossa vida em que nós ainda estejamos num pedestal, em que nós ainda não tenhamos entregado a Cristo, que nós ainda não tenhamos colocado nas mãos de Deus e que nos estejam a fazer com que nós, de alguma forma, tenhamos ainda algo no nosso coração que está endurecido e que Deus ainda não trabalhou de forma a que
a luz que está em nós possa ser efetivamente a luz de Cristo. Gostava que nós refletíssemos sobre isso e que Deus nos deixasse, nos sondasse o nosso coração e nos permitisse ver aquilo que ainda precisa de ser entregue. Pai, obrigada por este dia, obrigada por esta palavra, Pai, obrigada porque Tu nos ensinas através da Tua palavra que nós nos devemos negar a nós mesmos, não no sentido de sermos despersonalizados, mas no sentido de estarmos disponíveis a ser vasos usados por Ti para que Tu nos enchas e para que seja a Tua luz que brilha através de nós. Nós pedimos-te, Pai, aqui por cada coração, peço-te pelo meu, pelo coração de todos estes nossos irmãos, para que nós possamos, para que Tu nos possas dar o discernimento de nós percebermos qual é que é aquela área da nossa vida, aquela área da nossa personalidade, aquela área do nosso coração que ainda luta para manter a sua luz própria e onde ainda não deixamos que Tu entrasses, Pai. Para que Tu possas curar, para que Tu possas trazer vida, para que toda a raiz da amargura, para que todo o fel que possa estar por detrás de alguma tentativa de controle, de alguma tentativa de manipulação, de alguma tentativa de busca de poder, possa, Pai, ser removida e para que Tu possas brilhar em nós, para que nós possamos iluminar o caminho de todos aqueles que durante todos os dias chegam até nós e precisam da Tua luz. No nome de Jesus. Amém.